A liturgia de hoje ela tem um eixo que acompanha o que nós ouvimos na liturgia do domingo passado, que convidava a pensar que o céu não é acumular riquezas, o céu não é guardar-se na ganância, o céu é fazer de Deus o tudo da minha vida, o céu é não se esquecer que Deus é o único bem da minha vida, é repetir, como sugerimos como exercício, és tu, Senhor, meu único bem, lembrar de todos os momentos da nossa história, és tu, Senhor, o meu único bem. Hoje, para falar de céu, nós tocamos, seja na primeira leitura, seja no Evangelho, primeiro falamos da segunda leitura. A segunda leitura ela traz o desafio da fé, como um modo de possuir o que já se espera. A nossa fé, ela é mais do que um conteúdo que nós explicamos, ela é uma realidade que nós experimentamos. A nossa fé é um Deus que nós ouvimos, com quem nós nos encontramos, com quem nós podemos falar, um Deus que nos é próximo, um Deus que nos criou e que no início, na criação, viu um problema, porque o homem acolheu a sedução do inimigo, de que ele poderia ser como Deus, e então esse acolher a sedução do inimigo, foi a postura, a decisão de dizer, Deus, massa, eu agora vou seguir o meu jeito de fazer as coisas. Quando Deus percebeu que o homem fez esse caminho, ele reconhece e vê que o pecado corrói o homem, faz o homem menos homem, fraco, confuso, perdido, dissipado, obstinado por causa de toda essa confusão, obstinado em lançar suas forças, sua inteligência, seus cálculos, seus empenhos em construir um céu com as suas forças, com o seu modo de fazer. Mas de lá para cá, nada disso deu certo até aqui. Deus, vendo que o pecado corrói o homem, faz o homem menos homem, mais infeliz, mais triste, ele oferece ao homem de novo caminho. E essa é a trajetória da aliança com Noé, da aliança com Abraão, Isaac, Jacó, e da nova e eterna aliança, que é a aliança vigente para nós. A aliança do Cristo. O que é que nós dizemos em cada consagração? Esta é o cálice da nova e eterna aliança. O cálice da nova e eterna aliança. A aliança que diz que o Senhor que se colocou como nosso Deus e nos chama a ser seu povo, cada um acolhendo a sua parte na aliança, Ele está conosco, vivendo aquilo que Ele prometeu, Ele é coerente com o amor com que prometeu nos amar e nos ama. O que é cada missa, senão o encontro com o Senhor, que nos ama, nos dando a sua presença, se apresentando para conviver comigo, para lidar com a parte difícil da relação, que sou eu, para mexer comigo, a ponto de vencer os estragos do pecado, o coração dividido, a inteligência confusa, a vista opaca, as forças desordenadas pelas confusões do coração. Ele vem ao encontro do homem e olha o filho. Por isso ele diz que nós devemos amar o pecador e não o pecado. Porque ele ama o pecador que sou eu quando se aproxima na Eucaristia e na palavra. E que importância eu dou a isso? Sabe, a liturgia de hoje, quando nos fala, sobretudo na segunda leitura, que nos diz dessa fé, ela nos lembra que o céu é a herança que Deus nos deu. Ele nos escolheu e nos fez seus. E nos deu o céu, nos deu o convívio com Ele como nossa herança. E é interessante então pensar o céu. A nossa vida deve ser uma ocupação constante,
disso, pensar o céu. O céu é a certeza da minha felicidade. E eu, embora confuso, adiro, mesmo que passe por dores, dificuldades, para viver e conviver com Deus, não porque Deus seja um problema, mas porque eu fui longe, eu me fiz menos homem, confuso, dissipado. O céu é o lugar onde nós nos pensamos unidos. Não tem divisão entre o coração e o pensamento. O céu é o lugar onde nós não experimentamos mais o cansaço de ter que nos empenharmos para não cair em tentação, porque já estamos no lugar que queremos. O céu é o lugar, é onde o Senhor nos espera para vivermos com Ele, que desde sempre é amor. O céu é a paz, sem nenhum desassossego. O céu é esse exercício abraçar o céu é o exercício de dia a dia, encontrar Deus e ir com Ele. Se o céu é convívio com Deus, o convívio começa quando eu o encontro. O convívio começa quando Ele, diante de mim, diz, vem. O que é uma missa? Senão um convite contínuo a dizer, vem. Quando um cristão vem como nós a um templo e se senta nos bancos de um templo, ele vem não simplesmente para viver o rito. O rito é o mapa do tesouro. O tesouro é o Deus que eu encontro. Quem para no rito começa a reclamar das liturgias. É tudo a mesma coisa. E eu digo, normalmente quando alguém diz isso, homem fraco e sem inteligência para crer. Quem começa a dizer que ritos são coisas repetitivas e frágeis, normalmente são pessoas pouco capazes de amar. Porque não são capazes de se educar para construir. Quem vai construir uma casa precisa do rito de colocar um tijolo do lado do outro. Às vezes um tijolo cai. E é preciso não dar tanto escândalo ao tijolo caído, mas recolocar tudo no lugar e continuar a construção. Às vezes, quando nós, como cristãos, pensamos nos ritos, precisamos enxergar que neles o Senhor faz isso. Ele não muda o que pensa a nosso respeito e não muda os costumes que nos pede para viver, porque neles Ele sabe que eu, confuso, sei que encontro segurança. E esse é o desafio da nossa história. Vir ao tesouro que se encontra no mapa do rito. O céu é o que nós entendemos e experimentamos quando vamos à missa. E aqui também a liturgia de hoje nos diz qual é a nossa atitude diante do céu. Eu acho muito curioso quando as pessoas dizem mundo afora, eu quero ir para o céu, eu quero o céu, e aí começam, porque não conseguem se disciplinar, se organizar, se ordenar, se colocar em torno de cuidados regulares que fazem a maturidade, ou seja, lidar com os desafios com a capacidade de vencê-los, para edificar coisas sólidas na vida. Pessoas que não se colocam, começam a fabricar céus na sua vida. Fabricar céus com conceitos de Deus, com conceitos de caminho, todos facilitados pela sua pouca capacidade de ir além. É difícil às vezes de dizer a um aluno não. É difícil às vezes dizer a um formando não. É difícil de dizer a um filho para. Porque quando a gente percebe que nós estamos, o filho, o aluno, o formando, estão se adequando ao seu limite e ao menor, é triste dizer que eles estão se apequenando. E Deus não fez o filho, o formando, o aluno para serem pequenos. Por isso a gente diz não. O não é carregado da consciência do mais maduro, de dar aos olhos de quem está sendo educado o horizonte que Deus lhe propõe, porque Ele já fez um caminho adiante. E é interessante por isso
a postura que a liturgia nos sugere, que é a prontidão, a vigilância. Prontidão é a consciência de eu dizer: estou aqui, me coloco em ordem para, estou atento, estou focado, estou disposto, quero agora, não quero depois. Se me apresenta agora, agora eu adiro. Prontidão é a minha resposta à consciência do céu como meu tesouro. Da consciência do céu como o valor que eu posso colocar na balança de um lado e colocar qualquer outra coisa e dizer: o céu é mais rico do que qualquer outra coisa que eu tenho. O céu é mais valoroso do que o amor de minha mãe. O céu é mais valoroso do que o amor do meu pai. O céu é mais valoroso do que o dinheiro que eu tenho. O céu é mais valoroso do que os meus projetos. Por isso, se Deus me pede o pai, a mãe e os projetos, o céu me leva a pensar que Deus está cuidando de tudo antes. Por isso Abraão, como foi citado na segunda leitura, sabia que mesmo que Deus tenha feito a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, e o filho que cumpriria essa promessa era Isaque, sabia que se Deus pedisse Isaque, Deus tinha uma razão clara para realizar a sua promessa, mesmo lhe tirando o filho. A confiança de Abraão é o nosso modelo de prontidão. E muitas das nossas tristezas, elas se dão porque nós aderimos ao mais frágil caminho, o mais fácil caminho, e não aquele que nos educam os livros que falam de Deus, que mostram Deus que eu não devo, um Deus que não muda em relação ao pecador que eu sou, mas não concorda com o pecado que eu cometo. Um Deus que me diz: adere ao meu projeto, como eu adiro a você e não mudo a postura de te amar. Prontidão. Ser pronto. E aqui eu quero deixar um exercício que continua o exercício da semana passada. O exercício da santidade da semana passada era colocar bilhetes ao seu redor e ao alcance dos seus olhos, dizendo: és tu, Senhor, o meu único bem. Ok. Se você fez bem o exercício, então você já se lembra mais disso. Então quem se lembra vai encontrar um probleminha técnico para viver esse exercício. Já sei que Deus é meu único bem. Quando e qual é a postura que eu devo ter diante desse pensamento? Agora. Eu farei de Deus o meu bem se o fizer agora. Eu farei de Deus o meu tesouro se fizer de Deus o meu tesouro agora. Eu entrarei no céu se eu entrar agora. Eu serei santo se for santo agora. Quando é que eu devo então responder ao Deus que me ama diante do altar, da palavra e do convívio dos irmãos? Agora. Não deixa para depois não. Pode ser que você não tenha o depois. Pode ser que você não tenha os momentos seguintes. E aí, eu vou ter me arrependido de ter muito a dizer e não ter dito tudo o que gostaria para aqueles que eu amo. Sobretudo que Deus é o bem que nos edifica. Nessa semana, lembre-se dessa frase: serei santo se for santo agora. Essa frase significa: farei de Deus o meu tesouro, o tesouro do meu coração, se o fizer agora. Padre, mas como é que eu trato isso? De um jeito muito simples. Se prontifique a amar o irmão com as necessidades que ele lhe trouxer no momento presente. Como assim, padre? O irmão é o campo que nos provoca a saída de nós mesmos. De algum modo, todo irmão é uma missão na nossa vida. Porque quando o irmão pede um favor para a gente, normalmente a gente reage assim: ah, não sei, é porque não vai dar para ir agora, porque eu tenho um café, eu tenho um jantar, eu tenho uma coisa do meu trabalho para fazer. Ah, não dá porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ou então você olha para o irmão e diz assim: Deus meu, esta peça rara é chato, enjoado. Então não quero, vou dar uma desculpa para não fazer.
Quantas vezes diante do irmão nós reagimos com nãos ou com procrastinações? Que nem filho que diz assim: menino, vem lavar a louça, daqui a pouco. Vá na hora. Ame no momento presente. Eu termino com 2 experiências dessa palavra, uma de ontem e outra de mais atrás na história. Quando eu penso nessa palavra, serei santo se for santo agora, ela me lembra que o meu tesouro é Deus. Então eu só vou entender isso se na hora que me for solicitado eu vou colocar isso em prática. Anos atrás, um filho bateu a porta dizendo que queria tirar a vida, 6 horas da manhã. Depois eu pedi para ele mudar a hora da tentativa de se matar para mais tarde, ele mudou. Nós fomos conversar na missa das 5, depois da missa das 5, que ele veio em Planaltina. E aí a gente conversando, eu fui entendendo que ele tinha, de fato, uma grande dor dentro dele. E no fim da nossa conversa eu perguntei assim: você não tem mais nada de útil para fazer com a sua vida? Ele disse: não. Eu falei: então dá ela para mim. Depois eu fiquei pensando: meu Deus, eu não sou terapeuta, eu sou padre, o que eu vou fazer com uma criatura dessa? E eu me lembrei que a Fazenda da Esperança a gente tinha instalado, na época ali próximo de Planaltina. Eu liguei para lá, eles podiam levá-lo daí uma semana, pedi um amigo que o acolhesse na casa por uma semana, um amigo que eu sei que ia cuidar bem dele, cuidou, levamos. Ele passou o primeiro tempo relutando aqui, relutando ali. Quando ele me reclamava de que não era aquilo, eu falei: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa muito simples. Tesouro não se encontra sem escavar. E a escavação do tesouro na nossa vida chama-se convivência, com os olhos focados em Deus, com a decisão de ser santo se for santo agora. Então convive que o tesouro você vai encontrar. Ele conviveu, venceu o tempo de recuperação, e o tempo de recuperação é sempre o exercício de escutar a palavra de manhã, vivê-la durante o dia e partilhar à noite. Saiu de lá, recomeçou a vida. Hoje, depois de, já não lembro, foi em 2003 ou 2004, isso não me lembro agora. Hoje ele já é pai de 2 meninas lindas, casado, e é responsável, já está na 4ª fazenda que ele e a esposa são responsáveis por recuperar outras histórias, porque ele reencontrou o tesouro do seu coração. Isso me marca sempre, porque naquela hora, viver para ele significava eu assumir a vida dele. Assusta, mas Deus dá os meios. O outro foi bem ontem à noite, quando eu estava saindo lá da primeira missa de um padre, muito amigo, que a gente pôde acompanhar desde o tempo do discernimento dele. Terminada a missa, ainda tinha uma recepção, a gente ia estar um pouco ali, e um seminarista diz assim: o senhor não poderia me levar lá na rodoviária do Plano, e se tiver com caridade, talvez lá em Sobradinho? Aí você pensa que a gente está lá no Setoró, dali para Sobradinho é uma... E eu me lembrei que eu tinha falado isso na homilia, de ser santo se fosse santo naquela hora. E eu pensei assim: bom, se eu não fizer isso, eu não vou ser coerente com o que o Evangelho está pedindo. Aí lá fomos nós, deu tudo errado, meio do caminho, o tempo que vem voltar, enfim, acabou que a vantagem foi que nós tivemos uma boa conversa, e um bom caminho de ciência um do outro, de caminho, de compreensão do caminho da história um do outro, e foi bonito, no fim das contas, porque o tesouro foi ouvir o irmão, e a desculpa foi fazer todo esse movimento. Mas se eu não tivesse me colocado pronto naquela hora de perder a recepção para estar junto, não teríamos feito esse passo. Ousar ser santo no momento presente. Pode começar daqui a pouco, no final dessa missa para você. Ou já, se você se dispor até o fim da missa, a fazer dessa missa a melhor missa da sua vida. A missa em que você vive de modo mais inteiro. A missa mais santa, porque você está fazendo a sua atitude de prontidão, a atitude de quem está escolhendo Deus como seu tesouro nesse momento. Que Deus nos ajude. Amém.